Bora, vai começar. Vamos seguindo com o nosso programa, agora também na Rede Brasil de televisão. Obrigado aí pelo carinho da audiência, obrigado a você chegando na sua casa. Que bom, que alegria grande. Estamos aqui na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil. Hoje é dia dele conversar com a gente. Juninho Correia está aqui para bater um papo com a gente, para falar. Ficamos devendo um tema importantíssimo. Na última participação dele, a última semana ele não esteve aqui no programa, tinha um compromisso na capital e do estado, não esteve aqui, mas hoje está de volta para a gente falar daquela questão do estacionamento, que é um assunto que interessa a todo mundo, que mexe com a vida de todo mundo. Juninho, tudo bem? Tudo bom. Prazer receber você aqui. Bom dia a todos aí da rádio. E essa barba aí, vai fazer mais não? Parou? Vai deixar crescer? Não, eu tô tentando. Olha lá na televisão. Rapaz. Eu tô parando só aqui do lado, deixando ela ver se ela cresce aqui, mas aqui, ó, não cresce de jeito nenhum. Aqui tá faltando aqui na frente. Né? Aqui não cresce, o bigode não cresce. Como é que você tá? Tá bem, né? Tô bem. Me conta, vamos falar. Nós ficamos devendo a última vez aqui. Rotativo, rotativo porque paramos num momento muito importante. Como é que é essa lei? Então, há 2 semanas atrás, só pra gente se localizar, Sim. Foi a última vez que eu estive, foi justamente a semana em que um projeto de decreto legislativo de minha autoria e com a assinatura, o apoio dos outros vereadores, nós conseguimos sustar um decreto do prefeito. Uhum. Por quê? Aí eu vou explicar de novo para a gente entender. Sim. No ano passado, quando fizeram a lei do rotativo para permitir que pudesse ser feito um sistema rotativo em Cachoeiro nas vagas, né, para que não houvesse aquela coisa do... qual era a ideia? O funcionário ia trabalhar, ele parava o carro em frente à loja, no centro da cidade, ia trabalhar, só saía de noite, e o cliente que precisava chegar para poder estacionar, comprar e sair, não tinha vaga. Então a ideia era nós vamos cobrar e nós vamos colocar alguns limites, ou a pessoa vai renovando o tempo todo, ou a pessoa arranja um outro lugar para poder estacionar, para poder deixar o centro livre para que quem viesse de fora pudesse estacionar, fazer suas compras e ir embora. Só que isso aconteceu, só que a prefeitura ela não deu um tempo, não é de carência, o tempo de carência seria 15 minutos. Uhum. Um tempo para o camarada pagar. Mas ela não deu um tempo, por exemplo, se o cara chegasse para poder pagar e ele não conseguisse pagar na hora por conta de pressa. Uhum. Às vezes o cara tá indo no hospital, precisa de um pouco mais de pressa, parou ali perto da Santa Casa, entrou no hospital, esqueceu de pagar, aí ele tomava uma multa. A Guarda Municipal vinha, tomava uma multa de R$190 e ainda perdia ponto na carteira. Isso. Então, assim, eu mesmo acabei passando por isso 2 vezes, né? Eu parei na Câmara, botei para poder pagar, só que eu esqueci de renovar. O menino ali passou, a guarda passou, me multou 2 vezes. Então, às vezes, não é por maldade, você esquece. O que o Braz fez? O Braz ele fez um projeto de lei ano passado, alterando. Ele colocou o seguinte, que tem um tempo de carência de 15 minutos para o cara pagar, e se por acaso a pessoa não pagar, ela tem até 24 horas para poder regularizar o tempo que ela ficou estacionada. Para que isso? Então o cara parou hoje lá na vaga, esqueceu de pagar por algum motivo, o agente lá agente de trânsito não, o agente lá da empresa passou, viu que você não pagou, te notifica, coloca no carro, você chegou no carro, esqueci de pagar, entra no aplicativo, a notificação tá lá, pagou, beleza, você tá aqui Tem 24 horas para isso. 24 horas para isso. O que a prefeitura fez? Ela usou essa lei para poder extrapolar do poder dela. Porque a lei ela fala que você tem 24 horas para poder pagar o tanto que você ficou estacionado. O que a prefeitura fez? Ela emitiu um decreto regulamentando essa lei, dizendo que quem pagasse depois de 24 horas deveria pagar R$20. O que quer dizer R$20? R$20 quer dizer que você ficou o dia todo estacionado e como se não estivesse pagando. Então, se você parar 2 horas, você pagaria como se tivesse parado o dia todo. O que isso estimularia as pessoas a fazer? Chegar de manhã, estacionar, deixar até o final da tarde, já que ia ter que pagar os R$20 mesmo. Aí o Braz tentou conversar com a prefeitura para colocar para R$10. Aí eu falei, Braz, não vai dar certo. Porque se a pessoa estacionar
A pessoa que ficar o dia todo, ela vai pagar R$10 e a pessoa que ficar 2 horas vai pagar R$10. Você estimula o cara que está errado a pagar menos. Então tem que ser o tempo que a pessoa ficou parada. Ah, mas como é que vai ver isso? Tem esses agentes, esses funcionários da empresa, estão o tempo todinho rodando para lá e para cá. Aí. É só fazer as notificações e colocar o quanto tempo que ficou e colocar no aplicativo. Não tem dificuldade nenhuma. Aí eu fiz um projeto de decreto legislativo, os vereadores apoiaram, nós derrubamos esse decreto do prefeito. A partir de agora, todo cachoeirense que parar em alguma vaga de rotativo tem até 24 horas para regularizar a sua situação. Ficou parado 1 hora? Tem 24 horas para poder pagar 1 hora. Ficou parado 2 horas? Tem 24 horas para pagar 2 horas. Ficou parado o dia todo? Tem 24 horas para pagar o dia todo. Agora está o justo. Você vai pagar aquilo que você usou. Uhum. E aí, além... Esse sistema de cobrança do rotativo, não estou falando do rotativo, não. Que, não funciona muito, não, porque o próprio lojista, ele bota o carro dele na frente da loja dele e deixa o dia inteiro. Então, ele que deveria ser o maior interessado em deixar o carro em casa. E veja bem, por que é importante você dar essas 24 horas, né? Porque o sistema rotativo aqui de Cachoeiro, ele tem muitas falhas na hora de você conseguir pagar. Não, é uma desgraça. Você não consegue pagar aquele negócio. Pois é, o totem, aquela máquina é uma desgraça. Aquela máquina do totem, você não consegue pagar de jeito nenhum. Não consegue. Sem contar a segurança, né? Porque o totem tá lá, você tem que pegar um cartão de crédito, colocar lá, você não sabe quem tá em volta de você, às vezes tem algum trombadinha que olha ali pra roubar. E nem todo mundo tem cartão. Aí você nem todo mundo tem cartão. Aí o cara tem que ir numa loja especializada para poder pagar em dinheiro, só que aí você já atrasa porque tem fila e do outro lado você... Então, assim, foi mal feito. Mal feito. Pô, lá em Vitória você pode pagar pelo PicPay, pode pagar pelo Pix, QR Code, tem um monte de... Juninho, não é só isso. Então, eu questiono a questão do rotativo, e aí eu não falo de valor, eu não falo de cobrança, que eu acho isso tudo... tudo importante, você pagar lá, tem a rotatividade, você chega no centro, você acaba encontrando uma vaga, você paga, você tem uma vaga, encontra, isso tudo é bom. Sistema de cobrança é uma porcaria, não funciona, só em moeda, um troço complicadíssimo, é complicado para você pagar aquilo, naquela maquininha. E uma outra questão, eu já falei até com um amigo meu que é agente de trânsito. Rapaz, o agente de trânsito, ele precisa estar orientando o trânsito. Precisa estar orientando o trânsito. Ele não tem que estar cobrando para a empresa particular, não, porque aquilo ali é uma empresa particular. Ela entrou numa concorrência pública, ela venceu a concorrência, ela é uma empresa particular, é uma empresa como é a Cofril, como é a minha empresa, como é a outra empresa. Você imagina, eu tenho dificuldade para receber alguma coisa lá, eu vou lá na Guarda Municipal e ela começa a trabalhar para mim. Ele é funcionário público e trabalha para minha empresa particular. Eu tenho uma dificuldade de compreender e de aceitar isso. Assim, eu também tenho dificuldade de compreender quando você contrata uma empresa para poder cobrar multas, para poder aplicar multas, para poder cobrar do cidadão. Por quê? Isso estimula a empresa a fazer de tudo para poder aumentar o máximo possível de irregularidades. Isso, exatamente. Porque eu recebi algumas denúncias, eu não posso provar, mas qual era a denúncia que algumas pessoas me faziam? Que o funcionário da prefeitura chegava, ele via um carro que estava irregular, ele fazia a notificação, colocava no papelzinho ali no carro, tirava a foto do carro, mandava para um agente de trânsito, para o agente de trânsito aplicar a multa e... Cara, isso não pode existir. Isso não pode existir. É uma fábrica de multa. Isso aí. Né? Porque assim, eu sei que o cara está irregular, mas quem tem que pegar o flagrante é o guarda de trânsito, não é o funcionário. Não é o funcionário, que ele está ali para isso. Não é ele que tem que reportar, não. É o guarda de trânsito que tem que ir lá poder. Agora, isso que estava acontecendo também era justamente uma indústria de multa, né? Então, assim, eu também tenho dificuldade em relação a algumas coisas do rotativo, mas se ele existe, a gente tem que dar as melhores condições para o cachorro. Semana eu saí aqui do estúdio, 10 horas da manhã, e fui aqui no centro. E aqui, no comecinho da linha vermelha, tem aquela maquininha de pagar aquele trem. E aí, rapaz, tinha um casal lá para pagar e não conseguia pagar de jeito nenhum. E aí camarada me conhecia, Parraro, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que ele achou que eu falei, Parraro deve ser inteligente. Parraro vai conseguir pagar. E eu caí na besteira de ir lá. Falei, não, vou te ajudar. Daqui. Quem disse que eu consegui? Eu não consegui pagar aquela desgraça, não.
O cara tinha umas moedas lá, falei, bom, o cara jogou umas moedas lá, só que não conseguiu, nós não conseguimos fazer a operação. Aí ele falou, o que eu faço? Falei, rapaz, faz o seguinte, vai embora, deixa seu carro ali. Se você chegar ali e tiver uma notificação, você tem 24 para você pagar. Você paga essa desgraça depois, porque você não vai conseguir pagar aqui na máquina. Né? Aplicativo. Você paga pelo aplicativo, não tem jeito. É um negócio muito difícil, muito complicado. Funcionava melhor quando aqueles meninos trabalhavam lá, que você... Rapaz, tinha até mais segurança. Tinha até mais segurança. Tiraram, inventaram um monte de coisa, que ali tinha gente cobrando estacionamento sem ser funcionário, sem ser funcionário do rotativo. Usaram um monte de argumentos, mas bom mesmo é com aqueles meninos, porque ainda tomava conta do seu carro. Sim. Não é isso? É. Bem, mas de qualquer forma, um grande avanço essa possibilidade de pagar 24 horas depois, né? É 24, né? 24 horas. 24 horas depois. E aí é da lei que nós estamos falando. Da lei que nós estamos falando. Deixa eu puxar o intervalo comercial e voltamos na sequência. Já, rapidinho. Deixa eu tocar num assunto aqui. Eu vi um vídeo seu que eu achei muito interessante, que você gravou essa semana. Eu vi ontem esse vídeo, você falando do presépio de Natal que você tem na sua casa, você tem no seu trabalho, você tem na Câmara e tal. A sua relação com a igreja é muito, muito forte, né? Muito, muito forte. Quem me conhece sabe que eu, na minha infância e juventude, eu queria ser padre. Né? Uhum. Então, eu decidi entrar na política num seminário, fazendo encontro vocacional e tal. Uhum. E aí eu fiz aquele vídeo, né, sobre o presépio, inspirado no vídeo da primeira-ministra italiana, que ela também fez um vídeo. Uhum. Ela fez um vídeo montando o presépio. Lá na Itália, também está acontecendo um movimento um pouco diferente do que aqui no Brasil, mas está tendo também algumas pressões lá na Itália de políticos de que o Estado, o governo, não deveria incentivar nenhuma cultura religiosa, nada disso. E ela falou, não, pô, você pensa, vamos pegar aqui a Itália, para vocês entenderem. A Itália é um berço do cristianismo, né, onde está ali sediado a maior religião do mundo, né, que é o catolicismo. Você tem ali na Itália, né, o Papa mora lá, você tem na Itália grandes santos que viveram na Itália. O padroeiro da Itália, São Francisco de Assis, foi o criador do presépio. Então, assim, quando você pega vê que o governo da Itália está rejeitando aquilo que faz parte da sua tradição, aquilo que faz parte da sua cultura, como sendo uma afronta a outras culturas, isso é muito preocupante, isso é muito, não é só triste, mas é preocupante, porque isso mostra uma perseguição religiosa muito grande que está acontecendo. E lá na Itália está acontecendo isso. Estão tentando impedir que os presépios possam ser montados em locais públicos, né? Por que eu fiz o vídeo? Porque nós estamos vivendo um pouco isso, e aí eu até citei sobre essa situação no vídeo, quando eu falei que o Pai Nosso está sendo impedido de ser rezado nas escolas, porque uma decisão do MP de 1 ou 2 semanas atrás, ele proibiu uma escola de se rezar o Pai Nosso. Né? Uma escola tinha o costume de rezar o Pai Nosso todos os dias de manhã, e uma professora se sentiu incomodada, acionou o Ministério Público mandou parar de rezar o Pai Nosso. Uhum. Pai Nosso, sobre que argumento? Sobre o argumento de que... O Pai Nosso seria de uma só religião? Ou seria... Porque o Pai Nosso, todo mundo reza o Pai Nosso. Aí que tal? O Pai Nosso é uma oração que a gente chama de oração universal. O católico, o protestante, o espírita... É a oração que Nosso Senhor ensinou. Então, todos que acreditam em Jesus podem rezar aquela oração. Sim. Só que era o argumento de que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ou rezar o Pai Nosso, poderia estar... infringindo a liberdade de quem não crê em Deus, de quem é de outras religiões. Só que não, você pedir coisas boas a Deus, ou seja lá quem que você acreditar que for, né, isso não infringe a sua A gente está vendo um momento muito louco, né? A gente tá vendo aí eu fiz aquele vídeo falando sobre isso. Eu monto meu presépio, todo lugar que eu tenho ali um espaço, no meu trabalho, na minha casa, aí eu monto presépio nessa época, porque é um simbolismo
muito maior do que a gente imagina. A gente tá ali vendo em algumas imagens. Eu lembro que na Idade Média teve um padre que ele era contra as imagens na igreja. Ele era contra imagem. Então, uma heresia chamada de iconoclastia. O Papa respondeu para ele. Ele falou que as imagens, os vitrais, eram as Bíblias de pedra dos iletrados. Ou seja, a pessoa que não sabe ler, não adianta você dar uma Bíblia para ela que ela não vai entender. Você mostra um presépio para ela que ela entende ali o mistério da encarnação. É o Deus que se fez menino e habitou numa manjedoura um dia. Aquele Deus que um dia morreu na gente de uma cruz. É através daquele nascimento que veio a salvação. Então, assim, você não permitir que um simbolismo tão grande, tão forte, tão bonito como esse possa ser representado de uma crueldade muito grande. Né? Mas a própria igreja, quando eu falo da igreja, eu falo de dois segmentos, católico e protestante. São as duas aqui, essas duas religiões. Elas também não têm culpa nisso, porque quando acontece uma celebração que une igreja, como é que dá o nome? Ecumênica. Rapaz, eu nunca vi celebração ecumênica com o pessoal de religião de matriz africana. Falei com um amigo meu, padre, esses dias. Falei, nós fizemos uma celebração tão linda, participação de todo mundo. Tava quem? Tava eu e o pastor. Falei, então tinha um espírita lá? Tinha um kardecista? Não, tinha um... Então, faltou. Falei, faltou. Porque isso também não faz com que as pessoas entendam que essas religiões elas acabam ficando excluídas como iniciativa das próprias igrejas? Eu acho que não, porque são questões diferentes. Eu acho que quando a gente fala de uma oração do Pai Nosso, de um presépio, às vezes em espaços públicos, nós estamos falando principalmente da raiz da nossa... Não, estou falando da iniciativa lá do Ministério Público. Não, Ministério Público. Porque as pessoas começam a olhar... Mas aí que está, Parraro. O que acontece? O Ministério Público está partindo de um pressuposto de que aquela oração do Pai Nosso ela está sendo indecorosa para com alguém de outra religião, ou ela está atingindo e sendo preconceituosa. Quem não tem religião nenhuma, quem não acredita em Deus. Só que se a gente pega a nossa cultura, a nossa formação de Brasil, a nossa formação de sociedade, é uma formação que foi baseada quase que na sua totalidade por valores cristãos. Né? O que marcou, por exemplo, que o território brasileiro fosse um território do Estado português? O que marcou isso foi a missa celebrada aqui, quando os portugueses chegaram. Né? Os padres que vieram para cá, eles vieram justamente para poder sacramentar, não a descoberta, mas a possibilidade de exploração pelos portugueses através de Portugal. Aí pode vir toda a discussão que quiser, de que isso foi uma afronta contra os indígenas, só que não houve nada disso na época. Os indígenas, muito pelo contrário. Se você olha as cartas de Pero Vaz de Caminha, você vê que foi harmônico a vinda dos portugueses aqui. Os índios deram presentes para os portugueses deram presentes para os índios, eles trocaram, fizeram festa ali no dia que eles chegaram. Deram espelho para o índio deu ouro para ele, mas foi trocado. Mas se você pensar bem, para o índio o ouro não valia nada. Não valia nada, que valia para ele o espelho. Assim como para o português o espelho não valia nada. Isso aí. Então, assim, para cada povo, uma coisa vale uma coisa ou não. Então, assim, houve uma confraternização, claro que depois isso não ficou mais harmônico, tanto é que teve algumas guerras. Mas houve guerras porque os indígenas não eram povos amigos da floresta, porque eles eram humildes, não. É porque eles também guerreavam com outros povos, eles também... nós tínhamos vários povos indígenas aqui, os Gês, nós tínhamos Tupis, os Guaranis, nós tínhamos vários. E eles guerreavam entre si. Quando chega um povo de fora, chega um momento que eles guerreavam também. Você sabe que eu faço, de vez em quando eu me chamo para fazer a leitura de umas pesquisas aí. Eu sempre participo, tá? E aí, isso há muito tempo. Tem um bocado de tempo que eu faço isso. Até 2012, quando perguntava assim, qual a sua religião, o cidadão falava que ele era católico ou era evangélico. A partir disso, as pessoas começaram a dizer o seguinte, não, eu sou de religião de matriz africana. Já era um dado que as pessoas começavam a assumir isso. Mas o mais importante, a última pesquisa, em 2018, eu acho que 2%, aí eu estou falando das pessoas do sul do estado, 2% das pessoas se diziam ateu.
pela primeira vez. O que é isso? Antes Isso não orienta, de repente, até a adesão do Ministério Público lá para a antes de falar sobre essa questão, você falou que aumentou o número de pessoas de matriz africana ou espíritas, né? Que, na realidade, não é que aumentou isso, é que essas pessoas assumiram. Elas assumiram, porque havia uma pesquisa também dentro da Igreja Católica e 40% das pessoas que iam à missa, que iam na Igreja Católica, tinham crenças espíritas. Então, eram pessoas que eram espíritas, mas não tinham centro É porque não é muito comum. Você não vê em todo lugar centro de oração espírita. Então o cara ia na missa de domingo e eventualmente ia no centro espírita. Hoje eles assumiram. Mas aumentou o número de ateus, beleza. Só que é aí que a gente tem que se questionar. Qual é o processo que vem primeiro? O processo de aumento do número de ateus para as decisões políticas ou as decisões políticas que influenciam o aumento de número de ateus. Porque o que a gente está vivendo há um bom tempo já é realmente, através da política, não de maneira clara, mas de maneira velada, uma perseguição às religiões a ponto de políticos e pessoas famosas de internet ou de televisão fazerem chacotas com a religião de forma a que hoje você ser ateu é você ser alguém legal. Hoje até inteligente. O cara inteligente. Eu não acredito em Deus, aí arruma um argumento e se coloca como alguém inteligente. Inteligente. O cara ele passa da entrevista em televisão. Sim. O cara, não, eu sou ateu, aí começa a citar um monte de filósofo. Meu amigo, me desculpe, você pode ser ateu, mas você é arrogante. Porque o ateu em si, eu vou estar gerando polêmica aqui. O ateu justo, o ateu ali que realmente é aquele cara que não consegue compreender a existência de Deus, ele é até humilde porque não consegue entender. Agora, tem alguns ateus que são só arrogantes. Sim. O cara é nariz em pé, não preciso de Deus para mim. Eu conheci alguns ateus que são assim. Eles são tão autossuficientes que para mim não é eles não acreditarem em Deus, acho que eles têm raiva de Deus. Aí eles querem, de toda forma, tentar matar Deus o máximo possível da sociedade. Não é bem assim que funciona, cara. Então, assim, eu acho que algumas decisões de Ministério Público por conta mesmo da perseguição. Tem a ver esse fundo aí? Eu não sei, acho que é... Tem a ver essa trilha sonora que você está falando? Na realidade, o que a gente tá vendo, a sociedade no papel, ela é muito bem dividida, né? Qual o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo? No papel é perfeito. Agora, na prática... Na prática não funciona porque um quer intervir no outro. Essa questão do Ministério Público, por exemplo. Agora você pega o Ministério Público. O Ministério Público, algumas pessoas até brincam, né? Que MP significa mero palpiteiro. Porque o Ministério Público só dá palpite. Ele não faz parte de uma estrutura coercitiva onde você tem que fazer... Não, ele palpita. Olha, ô fulano, olha, eu recomendo que você tem que fazer isso lá na... Eu recomendo que o prefeito tem que fazer esse muro. Ele não é executivo, gente. É igual fizeram na Câmara agora. Eles mandaram um documento para a Câmara dizendo, um documento recomendatório recomendando que se criasse uma comissão para discutir a questão LGBT. Mandaram para a Câmara. Para todas as câmaras do Espírito Santo. Não foi só para a nossa, não. Para todas. Para uma comissão para discutir a causa LGBT. Rapaz, por que uma Câmara deveria acatar uma recomendação do Ministério Público? Porque eles dizem o seguinte, não, recomendação do Ministério... Não, determinação do Ministério Público se cumpre. Não é determinação, é uma recomendação. Não, Quem tem que escolher se vai ter ou não é a Câmara. Aí eu questionei. Não, o Ministério Público também não determina nada. Não determina nada. Mas é aí que tá. Hoje nós estamos numa confusão tão grande que o Ministério Público dá uma recomendação, eles encaram como determinação. Ou se você não fizer, você vai sofrer processo e o Ministério Público ameaça. Eles ameaçam a gente. Então, assim, tanto é que na Câmara não passou. Pelo menos pela comissão não passou. A gente mandou arquivar o projeto, por quê? Nenhum vereador tinha interesse na comissão, porque qual é o fato que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim de LGBTfobia que precisa de uma comissão
específica, uma comissão permanente, específica para tratar a questão do LGBT. Cara, nós estamos vivendo com um problema de morador de rua. A gente precisa de uma comissão para falar de morador de rua. Para falar de quem está morando na rua, quem está passando fome, comendo lixo. É isso que... E nós temos uma comissão permanente de direitos humanos. A comissão de direitos humanos, ela trata também da questão LGBT, do homem, do direito da mulher, direito da criança, do adolescente, do idoso. O direitos humanos fala de tudo. Agora, eles querem uma comissão específica. Qual é o motivo, qual é a real necessidade de uma comissão dessa? Talvez é aquela coisa da gente tá vendo voltar a debater qual é o papel de cada um na sociedade. Aí tá vendo o ativismo político que eu falo? Qual é o processo, o primeiro processo? É realmente um caso de LGBTfobia que acontece ou um ativismo judicial que estimula uma LGBTfobia? Tá entendendo? Tô entendendo. Eles vieram com uma determinação, uma recomendação antes de acontecer algo. Ok, acabou nosso tempo aqui. Feliz Natal para você, sua família. Natal de paz para você, para sua família, tá bom? Obrigado a todos aí. E quem sabe, ano que vem a gente volta aqui, deputado federal, né? Pois é um assunto que semana que vem a gente fala disso. Semana que vem a gente fala disso aqui, então é possível que você já volte aqui como deputado federal. Ou não, ou talvez daqui a um ano, né? Porque a possibilidade ainda há, tá? Beleza. Meu irmão, um grande abraço para você, felicidade para você. Turma, nosso programa vai ficando por aqui. Volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da matina. Um beijo para você, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.